Vou chamar agora o nosso comentarista Alexandre Borges, falando aí direto do Rio de Janeiro. Agora, tudo isso, Alexandre, a gente está acompanhando aí no nosso cenário político. Você tem aí uma resposta para o governo liberal? Será que acabou mesmo? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que acompanham a Visão. Bom, para acabar tem que ter começado, né? Quer dizer, a gente tem um ministro da Economia que está abalado, né, no cargo, ele está sofrendo ataque de todos os lados da classe política, não está sendo mais defendido pelo mercado financeiro, pela chamada Faria Lima, como ele sempre foi defendido. Então, o futuro dele é incerto, né? Ou ele pode pedir o chapéu, como alguns dos seus assessores diretos ali pediram, ou ele pode se transformar no que se convencionou chamar de uma Regina Duarte, ou seja, vai lá, empresta a biografia, mas, na verdade, não decide nada, porque as decisões acabam vindo prontas da ala política e do próprio presidente, que é, na verdade, como todo mundo sabe, é um governo onde o presidente é o ministro da Saúde, é o ministro da Economia, ele na verdade, ele tem pessoas para executar as suas diretrizes, mas a diretriz é dele de uma maneira muito clara. Paulo Guedes, ele incorporou o papel de passar uma ideia para o mercado de que ele era essa cidadela de resistência à gastança, num governo que tem esse viés e essa essência nacional desenvolvimentista. Né? O que é isso? Né? Isso é algo que nasceu ali nos anos 50, no governo Juscelino Kubitschek, depois tomou muito corpo nos governos militares, no governo Médici principalmente, falava-se milagre brasileiro, mas era uma ideia de que o indutor da economia seria o Estado brasileiro, né? Quer dizer, que se você deixasse os agentes econômicos privados à solta, eles não fariam a economia crescer da maneira como seria desejável e possível com a ajuda e a intervenção direta do Estado. É isso também que uniu e une de uma maneira muito curiosa a política econômica que vem desses desenvolvimentistas do governo militar e o próprio governo Dilma. O governo Dilma que criou o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, que era exatamente a mesma ideia. Era botar o Estado à frente para fazer infraestrutura, para emprestar dinheiro e para viabilizar o crescimento. O que acontece é que isso não é bem visto porque não dá certo. Normalmente, quando você bota o Estado para aumentar imposto e para intervir na economia, o resultado, no final das contas, é o quê? Inflação, baixo crescimento, recessão, tudo o que a gente sabe, tudo que a gente viu, inclusive, de rescaldo do governo Dilma, recentemente. O governo militar também deixou de legado depois nos anos 80, hiperinflação e todo um desarranjo econômico de fazer a Argentina parecer um país equilibrado economicamente. Então, por que o mercado está reagindo do jeito que está? E todas as pessoas do mercado financeiro que eu entrei em contato, que eu liguei, não vi ninguém mais defendendo o ministro Paulo Guedes. Por quê? Porque o mercado está vendo que ele que deveria representar a última barreira contra essa chamada ala política, ele já jogou a toalha e não está mais se colocando nem sequer no discurso contra a gastação. Porque o que está em discussão agora é exatamente esse puxadinho aí, essa, vamos chamar de cloroquina fiscal, para poder abrir um espaço para se gastar mais de 90 bi, 80, enfim, desde a PEC dos precatórios, né, que já daria aí uma folga fiscal de 50 bilhões, e além disso, o que está sendo discutido agora para abrir esse espaço para o Auxílio Brasil. Então, o mercado entendeu o que está acontecendo. O Congresso também, principalmente os gastadores do Congresso, falam, se a gente pode dar 600, por que a gente não pode dar 800, não pode dar 1.000, não pode dar 2.000? Porque aí o céu é o limite. O teto de gastos, ele existe desde 2016 para quê? Exatamente para colocar limite na ânsia gastadora do Estado, dos burocratas e dos políticos. Porque eles não têm, naturalmente, um incentivo para não gastar. Porque quanto eles gastam, eles têm ideia de que eles estão tendo ganhos políticos com as suas bases eleitorais. Então, eles gastam e depois jogam a bomba no colo dos sucessores, ou depois a gente vê, né? Gasta dinheiro hoje, depois vê o que acontece. E todas as medidas que estão sendo discutidas agora seriam medidas de um caráter, vamos chamar de emergencial ou provisório, e que durariam até dezembro de 2022, que é exatamente quando termina o ciclo eleitoral do ano que vem. Para quê? Para ajudar na reeleição do presidente. O mercado entendeu o recado e não gostou
de forma nenhuma. A população também tem todo motivo para ficar mal-humorada, porque ela sabe que é ela que paga essa conta no final. O desarranjo da economia que leva à inflação, que leva a aumento do risco país, que leva a aumento de juros, que leva a baixo crescimento da economia, que leva a baixa geração de emprego, essa conta acaba sempre aonde? No bolso da população. Então, é uma coisa que a gente tem que repetir quantas vezes for necessário. O maior programa social que se pode fazer, num primeiro momento, é estabilizar a economia. Nós vimos isso nos anos 90 com o Plano Real e nós vimos também o que dá brincar de tirar o tripé macroeconômico no governo Dilma. Nós tivemos aqueles 2 anos terríveis de crescimento com queda superior a 3% e o mercado está vendo que isso pode voltar a acontecer em nome da reeleição. Então, o ministro Paulo Guedes, mais do que ficar ou não ficar, que é o debate do dia, ele vai manter a imagem, ou pelo menos o discurso da responsabilidade fiscal e do teto de gastos? Parece que não. Se não mantiver mesmo, a permanência dele no cargo, tanto faz.